Olá! Aqui estamos para a leitura de mais uma crônica do nosso livro atual, que é o Café com Luffy. O autor é Luffy Gomes e a editora é a editora Gutenberg. Hoje nós vamos ler a crônica 37. Eliminando fronteiras. Quebrar padrões é algo que amo fazer desde criança. Sempre questionei quando me diziam que algo era normal, comum ou todo mundo pensa assim. Interessante voltar a isso na vida adulta e ver como essa vontade de analisar outros pontos de vista nos leva a possibilidades mais amplas na vida. Uma passagem icônica da minha infância, que adoro compartilhar, é uma conversa que tive com minha mãe em uma tarde de verão. Somos 5 filhos ao total, então imagine a correria e a barulheira pela casa todos os dias. Como capricorniano, agia como uma espécie de criança velha e sempre fui mais pensativo. Naquela tarde, estávamos só eu e minha mãe. Eu deitado no tapete da sala e ela sentada no sofá. Eu adorava ficar de mãos dadas com ela. Tadinha, minha mãe ali, querendo descansar da imensa demanda daquela criançada, e eu tagarelando sem parar. Ah, sim, eu era reflexivo, mas também era falante e curioso quanto aos mistérios da vida. Engraçado, ainda me lembro perfeitamente daquela tarde. Escrevendo sobre isso agora, parece que sinto até a luz do sol que entrava pela janela, que enxergo o ângulo da sala de onde eu via minha mãe deitada no sofá. Emocionante. Sinto até a textura da mão dela. Que delícia dividir isso com você. Comecei a perguntar a ela sobre o mundo. Por que tínhamos tantos países? Por que ouvíamos tanto sobre as diferenças entre eles? Acho que esse assunto me trouxe curiosidade na época, porque, como somos mineiros, ouvíamos muitos casos de pessoas que iam tentar a sorte nos Estados Unidos. Havia uma família no nosso prédio que tinha acabado de voltar do Iraque, onde o pai trabalhou como engenheiro em alguma obra que envolvia o Brasil. Minha memória também estava fresca em relação a um encontro que tive com uma das minhas maiores inspirações, minha prima Mirna, mais velha que eu, que acabara de chegar de viagem e ainda estava sonolenta, deitada na cama, vestida com uma saia estampada toda colorida, os cabelos longos, linda. Ela havia passado mais de um ano viajando pela Ásia e pela Índia. Naquela época, quando eu não tinha nem 10 anos de idade, ela era mais importante do que qualquer ídolo. Eu observava cada detalhe seu, a pele do rosto, os poros dos braços, as sandálias feitas à mão, as pulseiras. Enquanto minha prima dormia, eu ficava ao seu lado, imaginando tudo o que ela tinha visto. Até hoje,
a considero uma grande inspiração de vida. Foi a primeira pessoa próxima a mim que rodou o mundo como aventureira. Durante a minha infância sonhadora, eu ficava empolgadíssimo para conhecer os diferentes países e pessoas que tinham vivido essas experiências. E naquela tarde, jogado no tapete, conversando com a minha mãe, eu contava a ela sobre meu sonho de ser como a minha prima. Eu queria conhecer outros países, outras culturas, saber como era a vida além da que vivíamos ali. De certo modo, aquilo parecia tão distante, tão impossível. Eu nunca nem tinha andado de avião e já falava que minha vida seria uma aventura. Sabe aquela sensação de receber uma mensagem divina? Como se tudo conspirasse para você escutar algo de forma tão especial que até o ambiente se transforma em cenário. Pois foi assim que escutei o que minha mãe me disse naquele momento. Meus irmãos não estavam correndo pela casa. Havia um silêncio mágico no ar. O sol dourado, a cortina balançando, minha mãe meio sonolenta e eu atento, segurando sua mão. Abre aspas. Você não nasceu nessa rua, não nasceu nesse bairro, você sequer nasceu nessa cidade ou nesse país. Fecha aspas. O que isso queria dizer? Pulei no sofá e a encarei. Ela continuou. Abre aspas. Você nasceu nesse planeta. Então vá, aproveite, viva e descubra as maravilhas desse mundo que você tanto deseja conhecer. Fecha aspas. Foi uma mensagem divina, transmitida pela sabedoria de uma mãe de mente e coração abertos. E foi exatamente o que fiz na vida. Nunca compreendi a audácia do ser humano em criar fronteiras. Um grupo de pessoas resolve dividir a Terra e decide que aquele pedaço do planeta pertence a elas. Então você, caso queira passar por ali, precisará de autorização, podendo ser até mesmo impedido de prosseguir. Que loucura! O planeta é nosso. Ao invés de preservarmos e nos conscientizarmos sobre a abençoada oportunidade que temos de viver aqui por apenas alguns anos, preferimos reclamar posse e estabelecer limites. Acho isso tão pequeno diante da magnitude do que poderíamos ser se entrássemos em harmonia com a Terra. Como não posso lutar contra esta ordem estabelecida, busco, ao menos, seguir uma ideologia paralela, ser o mesmo menino desbravador que fui quando criança. Assim, me sinto pertencente e em harmonia com cada cantinho do planeta, ressignificando cada vez mais as palavras que minha mãe me disse naquela tarde de sol. Gente, eu amo essa crônica. Amo, 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 amo. E não é?
E não é verdade tudo isso? Para quê? Tantas fronteiras, tantos limites, tanta imposição, não é? A gente nasceu aqui, no planeta Terra. É isso. É isso. Tá bom? Reflitam aí também vocês. O que vocês acham? Eu concordo plenamente com o Luffy. Que tal um comentário sobre isso? Hã? Acompanhado do seu like, lógico. Tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Por estarem aqui comigo mais uma vez. E voltamos no próximo vídeo para a leitura de mais uma crônica, tá? Até lá. Tchauzinho.